Olá a todos, sejam bem-vindos a mais apresentação do programa Bom Português. Temos expressões para escolhermos qual delas é correta. As expressões que temos para apresentar daqui a nada vamos apresentá-las. Vendem-se as casas ou vende-se as casas. Vendem-se as casas ou vende-se as casas. Vendem-se as casas ou vende-se as casas. Qual delas é correta? Qual dessas expressões é certa? Vamos, daqui a nada, trazer a forma correta e a forma errada. Justificarmos também porque que a forma correta é correta e porque que a forma errada é errada. Vamos. Dizemos que vendem-se casas ou vende-se casas. A forma correta é vendem-se casas. A forma correta é vendem-se casas. Vendem-se casas é a forma correta. Vendem-se as casas. Estamos a entender? É a forma correta. Vendem-se as casas. É a forma correta. Podemos omitir artigo e podemos também não omitir. Estamos a entender? Vendem-se as casas. É a forma correta. Vendem-se as casas. Vamos trazer base, justificação. Por que que a forma correta é vendem-se as casas? A forma correta é vendem-se as casas porque verbo vender, vender-se, é o verbo pronominal. Aqui, verbo pronominal. Vender-se. O que é que acontece? Deve haver concordância verbal. O verbo pronominal vender-se tem que concordar com o sujeito. E como é que nós vamos descobrir sujeito desta frase? Vendem-se as casas. Vamos fazer uma alteração que possamos compreender. Como? Alteração para as casas são vendidas. As casas são vendidas. Então, notamos que as casas é sujeito. Sujeito que está em plural. Significa que o verbo também deve estar em plural e não em singular. Estamos a entender? Por isso, notamos que as casas é sujeito, está em plural. E o verbo pronominal vender-se deve estar conjugado no plural. Estamos a entender? Por isso, deve ser vendem-se, plural. Vendem-se as casas. Porque as casas é o sujeito e está em plural. Estamos a entender? Por isso é a forma correta. Vendem-se as casas. A outra forma, vende-se as casas, é a forma errada. Vende-se as casas é a forma errada. E vamos trazer também um exemplo em que nós podemos enquadrar vende-se. Vende-se também pode ser utilizado. Mas não é aqui. Não pode ser vende-se as casas. Mas sim, vende-se também pode ser utilizado. Como? Vamos lá ver o exemplo que possamos também compreender. Muito bem. Exemplo. Vende-se a casa. Muito bem. Vende-se a casa. Aqui, sim. Vende-se a casa. Por que é assim? Porque notamos que a casa é o sujeito. Como é que vamos descobrir que a casa é o sujeito? Também vamos fazer alteração.
a casa é vendida. Estamos a ver? Então a casa é sujeito. E o sujeito que está em singular. A casa é vendida. Notamos que a casa é sujeito que está em singular. E o verbo pronominal vender-se tem que estar também em singular, na terceira pessoa do singular. Por isso, tem que ser assim. Vende-se a casa. Vende-se a casa. Né? Pode ser utilizado. Temos que compreender. Vende-se a casa. É a forma também que nós podemos utilizar. Estamos a entender? Muito bem. Antes de despedirmos, não esqueçam, chamam-me Emir Aladi Kassama Incas. Quem gostar, que coloque um gosto. Quem puder fazer comentário, que faça comentário. Vamos fazer um resumo antes de sairmos. Dizemos que apresentamos duas formas. Uma delas é correta e outra é errada. Vendem-se as casas ou vende-se as casas. Dizemos que a forma correta é vendem-se as casas, porque as casas é o sujeito que está em plural e o verbo pronominal vender-se tem que estar também em plural, tem que estar também em plural. No plural, estamos a entender? Por isso, tem que ser assim. A forma correta é vendem-se as casas. A outra forma, vende-se as casas, é a forma errada. Dizemos que também pode ser utilizado num outro contexto, quando o sujeito for singular. Se o sujeito for singular, nós poderemos utilizar também vende-se, o verbo pronominal, vender-se na terceira pessoa do singular. Vende-se a casa. Estamos a ver? Boa compreensão. Prometemos trazer a cada vez novidades para vos apresentar. Estamos juntos. Até mais. Obrigado.